Projeto Interdisciplinar 6. Projeto Restaurante dos Sonhos. Grupo: Ana Beatriz, Carlos Henrique, Jéssica e Guilherme. Professor Gustavo, 6º semestre de Logística, Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. Introdução. O Value Stream Mapping, também conhecido pela sigla VSM, que traduzido Mapeamento do Fluxo de Valor, seria uma forma de visualizar a linha de produção e as operações de um negócio, do produto até o cliente. Ele engloba uma visão geral sobre o produto em estado de matéria-prima até a sua entrega. O presente trabalho tem como objetivo identificar gargalos no processo produtivo de uma hamburgueria de pequeno porte e aplicar possíveis melhorias para um VSM futuro otimizado. A empresa. O Restaurante dos Sonhos fica localizado na cidade de Sorocaba, São Paulo, na região da Zona Norte. Revende pratos prontos e prepara lanches. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 12 à 1 da manhã, domingos, das 11 às 18 horas. 2 turnos de trabalho: segunda a sábado, das 12 às 18h30, 18h30 à 1 da manhã. Domingos, apenas um turno, que seria das 11 às 18. A empresa. Cada turno tem uma pausa de 30 minutos. Antes da troca de turno, 30 minutos de limpeza, no qual cada funcionário vai cuidar do seu setor. Faz a estocagem para o próximo turno, no qual o restaurante não fecha. O cliente faz a solicitação do pedido no balcão de atendimento, logo após o pedido chegar à cozinha, que se inicia a produção. Na cozinha temos uma linha com 5 funcionários, onde um funcionário separa os ingredientes, faz a montagem ao pão e encaminha para o outro que está na chapa. Esse apenas inclui a carne e segue para os outros 2 funcionários na linha de montagem, onde é finalizada e embalada pelo 5º funcionário, que faz toda a conferência se está correto e manda para o balcão de atendimento. Olá, professor. Eu sou o Carlos Henrique e eu vou comentar um pouco sobre o nosso VSM atual. O nosso VSM atual tem os processos de preparar ingredientes, chaparia, montagem e embalagem. Entre os processos tem um estoque. No canto superior esquerdo, nós temos o recebimento dos produtos, que no nosso caso são os hambúrgueres, alface, tomate, etc. Do recebimento vai para a despensa, onde vai ficar guardado tudo que vai usar para fazer os lanches. O recebimento nós vamos ter 5 vezes por semana, acumulando assim um estoque e partindo para a realização dos processos até a entrega. Embaixo de cada processo são os números de funcionários. Por exemplo, preparar ingredientes, que é o nosso processo 1. Nós vamos utilizar um funcionário. Chaparia, um funcionário. Montagem, 2 funcionários. Embalagem, 1 e entrega, um funcionário também. Mais embaixo, nós temos o tempo que cada processo leva. Do estoque para o processo 1, que é o preparar ingredientes, o tempo é 10 segundos. No preparar ingredientes, o tempo necessário é 60 segundos para um funcionário preparar. 40 segundos para passar os ingredientes preparados para a chaparia. 600 segundos para o preparo, por exemplo, fritar os hambúrgueres e depois passar para a montagem em 30 segundos. A montagem dura 60 segundos, e da montagem para a embalagem dura 30 segundos.
o lead time ficou em 150 segundos e o TAV ficou em 750 segundos. Nas oportunidades de melhoria, nota-se que o processo tende a depender muito de estoques, tanto de recebimento de ingredientes quanto entre cada processo, fazendo com que o lead time e o tempo de espera fiquem maiores. Uma modernização do maquinário e implementação do sistema operacional também seriam necessários para os melhores resultados. Boa tarde, aqui é a Ana Beatriz. Agora vou falar um pouco sobre as melhorias. As melhorias foram implementadas a partir de uma modernização do maquinário e implementação de um sistema operacional, que era necessário para melhores resultados. Foram implementados o 5S e o Just in Time para otimizar tempo e espaço. Agora podemos ver nosso VSM futuro. O recebimento foi diminuído de 5 para 3 vezes por semana. O estoque inicial foi substituído por um supermercado. Entre os processos, não existe mais um estoque que atrasava. A preparação dos ingredientes continuou 60 segundos. A chaparia passou de 600 para 300 segundos, com uma diminuição. E a montagem e a embalagem se juntaram e diminuíram um pouco o tempo de ciclo, de 60 e 30 segundos para 70. Com isso, o lead time passou de 150 segundos para 40 e o TVA passou de 750 segundos para 430. Tudo isso fez com que a entrega diminuísse 30 minutos, ficando 30 minutos para a entrega do pedido ao cliente. Agora o Guilherme vai falar um pouco sobre a lista de melhorias. Olá, professor, boa noite. Vou comentar aqui com vocês algumas melhorias que foram feitas com as implementações que nós realizamos no estabelecimento. Entre elas foram a remoção dos estoques e a adição de um supermercado, a junção da montagem com o processo de embalagem, a redução de tempo de entrega dos pedidos, a redução de pedidos de recebimento, redução de lead time em 110 segundos e redução de TAV em 320 segundos. Concluindo assim, a partir das mudanças realizadas, nós podemos observar que a aplicação do VSM fez com que o processo ficasse mais rápido e prático, sem desperdício de recursos financeiros e de pessoal. É isso, eu agradeço a sua atenção, professor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Nós somos o grupo 2 e o nosso VSM, nós escolhemos uma distribuidora de produtos alimentícios. E o nosso grupo é composto pelo Murilo Savella, o Pedro Godinho e Matheus Bueno. Para começar esse trabalho, vamos explicar um pouco sobre o que é o VSM, que, traduzido do inglês, nós podemos comentar sobre mapeamento do fluxo de valor. Trata-se de um método de fluxograma que ilustra, analisa e também melhora os passos para entregar um produto ou um serviço.
Então, ela é uma fundamental na metodologia enxuta e é uma ferramenta empregada na análise do fluxo das etapas e informações do processo, desde o início da criação até a entrega ao cliente. E também ocorre com outros tipos de fluxograma. O mapeamento do fluxo de valor, ele também utiliza de sistema de símbolos próprios para representar, então, as atividades de trabalho e também aos fluxos específicos da informação. E ele é muito útil para encontrar e eliminar os desperdícios, sendo os itens que são mapeados de acordo com a respectiva agregação de valor ao cliente. Então, nesse caso, tudo que não adianta, né, adiciona melhorias na empresa, é descartado. E o que o VSM engloba? De uma visão assim geral dos recursos próprios da companhia, desde o estado das matérias-primas até também a entrega ao produto ao cliente. Então, nós podemos falar assim que ele ajuda no foco do consumidores finais, já que um exemplo típico de um processo de VSM é estimular um estado atual para a empresa e, em seguida, modelar um futuro após o mapeamento. Então, assim, esses procedimentos, eles determinarão, por exemplo, né, o quanto dos esforços empregados será transformado em repasse ao preço final do produto. Então, caso esse valor seja excessivo, é possível utilizar o VSM para identificar maneiras que pode utilizar melhor as matérias-primas para transformar um processo em uma quantia final mais acessível aos clientes. Então, trata-se de uma ferramenta especialmente útil para realizar mapeamento do fluxo de material e das informações associadas, além de monitorar e também estimar o tempo de execução de cada tarefa. Agora nós veremos alguns benefícios. Nós citamos apenas 3, mas é claro que também possui outros benefícios, e nós veremos o nosso trabalho colocando em prática todos esses pontos citados aqui. O primeiro deles é que ele facilita a identificação dos processos mais significativos do setor e da empresa. Se pensarmos que uma companhia ela apresente diversos níveis de variação da capacidade de produção, então o VSM ele vai ajudar a identificar os elementos mais críticos e seu devido impacto no resultado final. Então esse conjunto de procedimentos, ele proporciona toda a informação necessária para gerar cada setor da empresa ou até mesmo a organização como um todo. E no segundo ponto, nós sabemos que ele motiva a redução drástica dos desperdícios que comprometem o processo. Porque uma das mudanças pela adoção do mapeamento do fluxo de valor é poder visualizar com mais precisão as inúmeras atividades da empresa que não estão agregando valor às atividades. Então, dessa forma, os tomadores de decisão, eles vão identificar de uma maneira mais clara ao estado atual dos processos e os desperdícios que comprometem todo o negócio. Então, isso aumenta a produtividade e torna a companhia mais flexível e competitiva. E a aplicação do VSM, ele vai identificar problemas como atrasos no processo, períodos excessivos de inatividade e dificuldades de mapeamento do inventário. E o último benefício citado é que ele eleva a sustentabilidade geral do negócio. Porque o crescimento sustentável ele pode ser definido como uma iniciativa que possibilita a instituição de expandir suas oportunidades de negócio, ao mesmo tempo em que ela fornece a capacitação aos seus colaboradores e melhora a infraestrutura. Então, com o mercado cada vez mais acirrado, é necessário buscar a proatividade. Isso pode ser feito por meio da implementação de metodologias e de funcionalidades que proporcionam a sustentabilidade do negócio, assegurando, claro, a sobrevivência, né, e o sucesso da organização em seu ramo de atividade. Boa tarde, eu me chamo Pedro e vou falar um pouco sobre a descrição da empresa onde a gente vai aplicar o mapeamento do VSM. Essa é uma distribuidora de produtos alimentícios na qual eu trabalho
e é uma empresa relativamente nova, tem apenas 3 anos que foi criada. Essa empresa ela tem como cliente final restaurantes, churrascarias, hamburguerias, lanchonetes, e tem como seu foco principal produtos de origem bovina. E a gente vai mostrar no VSM quais são as principais etapas, que seriam a conferência de mercadoria, descarga e pesagem dos produtos, separação de produto e data de validade para o estoque, a separação de pedidos para entrega, definição de rotas e carregamento do veículo. Então a gente pode ver aqui nesse primeiro VSM que a gente estipulou um cliente que pegue semanalmente uma quantidade de 300 quilos por semana de carne. Então, esse pedido vai direto ao fornecedor, que quando o caminhão chega na nossa distribuidora, a gente passa pelo primeiro processo, que seria a conferência de mercadoria. Então, o caminhão vai chegar do fornecedor, do frigorífico, e a gente vai ter que conferir se bateu tudo o peso e o preço de acordo com o que está na nota. Então, para isso ocorrer, a gente faz a descarga do caminhão e a pesagem dos produtos. Muitas vezes, a gente não pede um único item, por se tratar de restaurante, o cardápio ser variado. Então, é necessário a gente descarregar e pesar caixa por caixa para ver se esses produtos estão de acordo com o que veio na nota. No entanto, na empresa, esse tempo demora em torno de 60 minutos por conta de ser um processo ainda feito manualmente, e é necessário olhar caixa por caixa para ver se os produtos estão corretos. E logo em seguida tem a separação de produtos por data de validade, onde, por ser uma distribuidora, a gente tem o nosso estoque local, além do que vai chegar, então a gente tem que separar daquilo que chegou primeiro e aquilo que chegou depois, além de conferir sempre as datas de validade. E esse processo demora em torno de 30 minutos. Logo após, como a gente já tem o pedido do cliente, a gente precisa fazer essa separação do pedido. E para separar o pedido, a gente tem que pegar novamente os pesos das caixas, tudo feito manualmente também, para a emissão de nota e boleto. Sempre levando em conta os prazos que o cliente normalmente paga. Então, novamente, esse processo ser feito manualmente demora em torno de 40 minutos. E por fim, a definição de rotas e carregamento do veículo. Normalmente, o furgão sai com em torno de 5 a 11 entregas por dia. E por conta disso, a gente precisa separar todos os pedidos e definir a rota e a forma como o veículo será carregado. Por ser uma empresa pequena e nova ainda, a gente faz isso baseado no nosso conhecimento de onde fica cada cliente, e toda essa rota e a forma como o veículo vai ser carregado é baseado em conhecimento humano. Então, esse processo dura 40 minutos também. A gente vai perceber que todo esse processo vai levar em torno de 3 horas e 37 minutos. E a gente vai usar o VSM para mostrar formas de melhoria para que a empresa que está crescendo agora possa reduzir esse tempo e atender o maior número de clientes possíveis. Então, essa é a lista de melhorias, onde a gente vai poder aplicar o VSM em 3 principais setores que a gente achou melhor, que seria a descarga e pesagem dos produtos, a separação de pedidos e a definição de rotas e carregamento do veículo. Agora o Murilo vai explicar mais ou menos a lista de melhoras e o que vai ter que ser adquirido. Bom, então, dando continuidade, entre a lista de melhorias temos a descarga e pesagem dos produtos, que hoje em dia a descarga do caminhão é feita manualmente e pesada em uma balança de até 150 quilos. Poderíamos reduzir o seu tempo com a ajuda de uma empilhadeira e uma balança que suporta mais de 150 quilos. O outro
tópico citado pelo Pedro, que foi a separação de pedidos, hoje em dia é feito de forma manual. Poderíamos reduzir o tempo para 15 minutos com a implementação de um sistema que desse a entrada do estoque por código de barra, facilitando separar os produtos, data, peso solicitado pelo cliente. E por último, a definição de rotas e carregamento do veículo, que atualmente é feito de forma manual e baseado nos nossos conhecimentos, poderíamos reduzir esse processo para 20 minutos com um sistema que já criasse a melhor rota para ser entregue, assim reduzindo também o tempo de entrega para os clientes. O nosso plano de ação para as 3 etapas já citadas no slide anterior. Para a descarga e pesagem dos produtos, seria a compra de uma balança que atenda cargas acima de 150 kg e comprar uma empilhadeira para facilitar o processo de descarga e pesagem dos produtos. Para a separação de pedidos, seria adquirir um sistema de controle de estoque que utilize código de barra para facilitar o processo de separação de pedidos. E, por fim, da definição de rotas e carregamento do veículo, seria adquirir um sistema de roteirização para a definição das melhores rotas de entrega. Em comparação ao mesmo organograma que foi mostrado anteriormente, teríamos, está mostrado em vermelho, o tempo, o novo tempo que demoraria para fazer as tarefas. A descarga e pesagem dos produtos, como já falado, agora levaria 20 minutos, a separação do pedido para entrega, 15 minutos, definição de rota e carregamento do veículo, também 20 minutos. E os resultados que nós chegamos, a nossa conclusão é que a etapa de conferência continua em 7 minutos. A descarga e pesagem com a empilhadeira, o tempo caiu de 1 hora para 20 minutos, uma redução de aproximadamente de 66%. E com essa economia de 40 minutos, esse tempo pode ser convertido em outras atividades da empresa. A separação de produtos e data de validade para estocar permanece com o tempo de 30 minutos para realizá-la. A separação de pedidos teve uma redução de cerca de 60%, pois a atividade era feita em 40 minutos, e com a melhoria esse tempo caiu para 15 minutos. E por fim, a definição de rotas e carregamento do veículo foi reduzido pela metade com a aplicação dos nossos conhecimentos e das melhorias. Podemos concluir que 3 das 5 atividades tiveram uma redução maior ou igual a 50%. Obrigado a todos. Esse foi o trabalho do grupo 2 de Pedro, Murilo e Matheus. Boa tarde. A gente vai apresentar o nosso projeto baseado nos conceitos do Lean, da empresa TeamFact. A equipe é formada por Adriele, Beatriz Stephanie, Elaine, Isabelle e Kevin. O projeto escolhido foi o de produção de garrafas PET da empresa TeamFact, situada na cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. O produto fabricado nessa unidade é muito utilizado pelas indústrias em geral para diversos tipos de produtos de embalagem e até em tecidos. A empresa fabrica garrafas de tamanhos e modelos personalizados de acordo com a necessidade de seus clientes. A empresa busca melhorar seus processos para que a produção possa acompanhar a demanda futura esperada pelos gestores com crescimento e aprimoramento constante. A fábrica atualmente tem uma demanda mensal de 340 mil embalagens por mês. Foi fundada em 2021
e tem uma capacidade produtiva de mais de 1.656.000 garrafas por mês, trabalhando em 3 turnos. Neste momento, a empresa opera com apenas uma máquina com capacidade de 4.000 garrafas por hora, produz em um turno de 7 horas por 6 dias da semana. Dessa forma, ela atende com folga seus 3 clientes dentro do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Aqui temos uma tabela sobre a produção de garrafas PET. Como atualmente a empresa está atuando somente com um turno, ela não tem a quantidade de setup, não tem a necessidade de setup e nem o tempo de setup por minuto. A empresa atuando com 2 turnos, ela teria 2 setups no total de 50 minutos. Com 3 turnos, seriam 3 setups no total de 75 minutos de setup. Minutos trabalhados: com um turno 420, com 2 370 e com 3 345. A quantidade de semanas: para um turno são 4, para 2 4 semanas e 3 4 semanas também. A produção por minutos com um turno são 67 garrafas por minuto. Com 2 turnos também seria 67 e com 3 o mesmo valor. Os dias trabalhados seriam 6 para os 3 turnos. Produção diária com um turno é de 28.000, para 2 turnos 49.333 e para 3 69.000. Produção mensal: um turno fabrica 672.000 garrafas. 2 turnos seriam 1.184.000 e 3 turnos seria 1.656.000 garrafas. A figura 1 mostra a capacidade produtiva da empresa, que hoje em dia não é absorvida pela demanda atual. Ela trabalha apenas com um turno, onde é possível atender com folga seus clientes. Processo de produção. Primeiro, o material é adquirido do fornecedor de acordo com os parâmetros exigidos pelos projetos dos clientes. Em seguida, o material é verificado, aprovado e posteriormente estocado. Após a sua estocagem, as preformas são retiradas do estoque de acordo com as necessidades e levadas até a máquina. A empilhadeira despeja a preforma no alimentador, que as descarrega por inércia em uma esteira que as direciona no percurso até o forno. A preforma é aquecida no forno a uma temperatura de cerca de 97 graus Celsius. O aquecimento amolece a preforma para que ela se torne elástica, ela fique elástica, permitindo que seja soprada e esticada para adquirir a forma do molde. Após a garrafa ser soprada, ela é resfriada dentro do molde imediatamente para manter sua nova forma. E por último, essa garrafa é dispensada através de esteiras para retirada e embalagem. Descrição e demonstração visual das etapas de fabricação. Boa tarde a todos, sou a Isabela e eu vou falar um pouco das etapas do processo de produção. O processo começa no projeto da garrafa, posteriormente confecção de moldes, escolha do fornecedor, recebimento das pré-formas e armazenagem, alimentação, processo de sopro e embalagem de expedição. Agora a gente vai explicar um pouquinho de cada etapa, né, de cada processo. Projeto da garrafa. Nessa etapa, os responsáveis entendem a necessidade do cliente, já que cada cliente, né, tem uma necessidade diferente, e fazem o projeto da garrafa, que geralmente é personalizada, conforme eu disse, para cada cliente e para cada tipo de produto. Como funciona a confecção dos moldes? Nessa etapa, o cliente aprova o modelo da garrafa projetada e o fornecedor envia para um parceiro o projeto e começa então a confecção do molde, que geralmente é feito em alumínio.
A escolha do fornecedor. Nessa etapa, o fornecedor é escolhido de acordo com o projeto da garrafa e a pré-forma é testada para ser aprovada sua produção em lotes, que serão entregues conforme a programação. Recebimento das pré-formas e armazenagem. Nessa etapa, as pré-formas compradas são recebidas, conferidas e testadas em amostragem. Posteriormente, são armazenadas de acordo com a forma, tipo, peso, cor e o tempo de repouso. Boa tarde, aqui é o Kevin, eu vou dar continuidade no que a Isabelle estava explicando. 5. Alimentação da máquina. Nessa etapa, o operador da empilhadeira retira do estoque a pré-forma de acordo com o cronograma de produção e despeja no alimentador da máquina de sopro, onde a máquina é abastecida através de esteira de gravidade. 6. Processo de sopro. Nessa etapa ocorre o que chamamos de sopro, ou seja, a pré-forma passa por um forno a cerca de 97 graus. Após ela é transferida para dentro de um molde que está refrigerado em cerca de 5 graus. E o ar é injetado dentro da pré-forma para que ela tome a forma do molde. Esses parâmetros são definidos de acordo com o tipo de matéria-prima e o modelo de garrafa. Esse processo depende de cada tipo de máquina. Elas podem variar de acordo com o seu modelo. 7. Embalagem. Nessa etapa, a garrafa é transportada por uma esteira até a envasadora, ou no caso de vendas de embalagem, até o operador que irá retirá-la manualmente da esteira e depositá-la em bandejas que serão empilhadas e posteriormente embaladas com filme stretch para o envio ao cliente. Em alguns casos, os operadores não dão conta de retirar as garrafas na mesma velocidade que são produzidas. A empresa, por motivos diversos, acaba optando por armazenar o excedente em caixas, que são preenchidas de forma autônoma, pois o excesso de garrafas cai por uma esteira adjacente em caixas ou bags. 8. Embalagem final. Nessa etapa, o operador da filmadora retira o pallet completo, com o auxílio de um transportador de pallet, e leva até a filmadora, que pode ser elétrica ou manual. O pallet é embalado e levado ao setor de expedição. Boa tarde, eu sou a Beatriz e vou falar sobre o VSM do estado atual. Bom, o nosso mapa do estado atual, né, ele é da fábrica de garrafa PET, ele atende 3 clientes, né, com vários tipos de fornecedores. A precisão de entrega é semanal, né, deixando tudo pronto. As caixas de pré-forma contêm 5.000 unidades cada, né, com 5 etapas, mais o estoque. O abastecimento com o operador, o sopro com o operador, a esteira não tem nenhum operador, a embalagem 1 com 4 operadores, a embalagem 2 com 1 operador, e o nosso lead time é de 22,35 dias e o tempo de processamento é de 44 segundos. E também temos o estoque intermediário. Ao
oportunidade de melhorias, a empresa tem capacidade produtiva de 1.656.000 garrafas por mês. A esteira rolante que sai da máquina e leva as garrafas até a célula de embalagem possui 10 metros e não tem pulmão. A esteira é adaptada para tentar diminuir a correria dos colaboradores e tem uma saída para outra esteira acessória para a dispensação das garrafas que não são retiradas pelos operadores, né? E essas garrafas elas são armazenadas em caixas, estoques intermediários e o layout do processo. Planos de ação. Aumentar a captação de novos clientes através de busca ativa no mercado e uma implementação de uma nova equipe de marketing e vendas. Reestruturação das equipes, o aumento dos turnos de trabalho, o treinamento e aperfeiçoamento de mão de obra de acordo com a função a desempenhar, modificações do layout da área de produção, a implantação de esteira com pulmão, a eliminação dos estoques intermediários e a realocação de um operador em outro processo na empresa quando os estoques intermediários deixarem de existir. Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre o VSM do Estado Futuro. Aqui vocês podem ver o mapa de valor futuro. Esse nosso mapa representa a mudança que foi feita na empresa. Nós podemos ver aí que a principal mudança foi o lead time, que caiu para 8,93 dias, e o processamento para 30,26 dias. Isso foi possível com a implantação de um pulmão na esteira. Esse pulmão, ele possibilitou que fosse retirado um operador da linha e reduziu totalmente, aliás, eliminou totalmente os estoques intermediários. Portanto, a empresa no todo, nessa célula inteira, ela teve benefício com a implantação desse pulmão. Os estoques intermediários, eles eram gerados a partir do momento que a esteira não podia parar, ela tinha sensores, então os operadores não davam conta, criaram 2 esteiras acessórias com um processo de bypass. As garrafas que não eram retiradas, elas caíam por essa esteira dentro de caixas ou bags, eram levadas para um outro setor, logo atrás deste, para que um outro operador tomasse conta, fizesse toda a montagem do pallet para o operador da filmadora pudesse retirar e fazer a filmagem e levar para o estoque. Então aqui nós vamos mencionar os resultados obtidos. Como eu já disse anteriormente, a esteira era linear de 10 metros e agora ela tem 5 metros, mas ela tem um pulmão que representa mais de 20 metros de esteira, acrescidos aos 10 metros que já existiam. Isso pode ser expandido futuramente para 40, 50 metros de capacidade. O aproveitamento da mão de obra e o menor desgaste físico dos operadores, a eliminação dos estoques intermediários através da introdução deste pulmão, a rapidez nos processos, o deslocamento de um operador para outras funções da fábrica e a utilização dessa mão de obra caso seja necessário. Também tem a diminuição do tempo de processamento e do lead time e a funcionalidade dos equipamentos, dos insumos e o fluxo que se tornou muito mais adequado e eficiente. A empresa elaborou um estudo para aplicações de mais ferramentas de gestão, buscando aprimorar todo o processo. A figura a seguir, ela mostra esse layout como ele ficou. Você pode ver na parte de cima o fluxo como era, tinham 4 operadores, o fluxo era confuso, porque o operador de trás tinha que receber bandeja do operador do centro, e então eles se encontravam no processo, eles passavam um pelo outro no processo, um com garrafa, outro com bandeja, então era meio confuso. Aí você vê a esteira que era linear, então a capacidade dela era limitada, o que não ficava nela caía pela acessória e nas caixas que você vê aí em cinza mais escuro. A parte de baixo mostra um novo layout, que ele é muito mais fluido, muito mais eficiente e ficou muito mais eficaz para a produção dessa garrafa. A empresa teve vários ganhos e isso ajudou muito, porque o esquema ele mostra claramente a alteração dos fluxos das garrafas, mostra os estoques, os operadores e os resultados que foram obtidos com essa mudança.
Gente, é isso. Muito obrigada pela presença e nós agradecemos. Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre o VSM de uma pizzaria. Os integrantes são Agatha Ribeiro, eu, Franciele e a Juliana Brunetti. Sobre o nosso projeto, o nome da pizzaria é Mega Pizzaria. O nosso VSM é um mapa de fluxo de valor. Ele foi elaborado visando melhorias nos processos de qualidade para a harmonização das pizzas. E principalmente o atendimento, onde é a maior reclamação. Então, levamos em consideração a demora de entrega das pizzas, a falta de canais para atendimento e o tempo de preparo das pizzas. No nosso plano de ação para as oportunidades identificadas, citamos 3 que eu chamo de grande importância: software para a otimização do atendimento aos clientes, uso de equipamentos modernos para agilizar os processos e canais de comunicação exclusivos. WhatsApp e cardápio interativo. O cardápio interativo, o cliente vai lá, faz o pedido, escolhe os sabores, já seleciona os sabores que eles querem, a pizza, já faz o pagamento ali, já coloca o endereço de entrega, tudo certinho. Não precisa ficar mandando mensagem ou então ficar telefonando para fazer pedido. Olá, professora, olá todo mundo. Meu nome é Giovana, eu sou integrante do grupo e eu vou falar um pouquinho sobre o EVSM do estado atual do nosso comércio estudado. Como a Franciele disse, nós falamos sobre a pizzaria e nós fizemos um estudo de como ela funciona atualmente. Um estudo tanto presencialmente, estando lá no local, quanto como cliente fazendo a solicitação de pedido para ver como funciona, né? Então, nesse nosso estudo, a gente avaliou o quê? Que tem um atendente, o atendente ele fica responsável tanto pelos pedidos quanto pela programação e outras questões gerais, como o pagamento, a entrega do pedido e envio e recebimento dos pedidos também. Mas começando, né, o ciclo, ele faz a programação para o fornecedor ele faz a entrega semanal e dessa entrega semanal eles fazem a separação dos produtos que vão utilizar durante a semana. Depois, quando o cliente já liga, né, fazendo a solicitação do pedido, o atendente ele faz o recebimento do mesmo e esse recebimento pode variar um pouco de tempo, sendo mais rápido ou mais demorado, dependendo da sobrecarga do atendente. Então, num dia de muito fluxo, o atendente pode levar de 4, 5 a 6 minutos para finalizar um atendimento, e num dia mais tranquilo, ele pode levar 1, 2 minutos, com as informações ali básicas. Depois disso, vai o ciclo de preparação, né? Nós temos ali 300 segundos, mais ou menos uns 5 minutos, até começar o processo de preparação. Esse processo de preparação leva mais ou menos 25 minutos, inclui abrir as massas, a montagem da pizza, assar as pizzas e também dispensar elas para pagamento e entrega do pedido. Nós vamos ver no VSM futuro que detectamos alguns problemas nessa parte também. Nós temos mais ou menos 300 segundos entre o outro ciclo de pagamento, que está mais ou menos 5 minutos. Eles fazem o pagamento. O pagamento é um processo rápido. Geralmente os clientes procuram pagar por cartão, principalmente aproximação, então é um processo bem rápido. E caso o cliente faça pedido para ser entregue um home office, o pagamento é feito na casa dele, né? E daí esse pedido sai para entrega. A entrega também pode variar por 2 fatores. O primeiro fator, a distância, o tempo de entrega vai variar da distância do cliente que está da pizzaria e também do tempo que o motoboy tem que ficar esperando para a pizza ser despachada pelo atendente, que de novo vai variar segundo a demanda dele no dia, né? Se ele estiver muito sobrecarregado, então a demanda
vai exigir que o motoboy espere um pouco mais. Agora a Agatha vai falar pra gente um pouquinho sobre a lista de descrição de oportunidades de melhoria. Olá, eu vou falar sobre a lista e descrição das oportunidades de melhoria. Nesse mapeamento atual, o projeto do nosso grupo apresenta as etapas com suas dificuldades nas execuções do atendimento ao cliente final direto, e a falta da padronização dos processos de montagem das pizzas e a padronização dos materiais e marcas utilizadas, como catupiry, molho de tomate, farinha de trigo, entre outros. Como a pizzaria possui nessa etapa preços abaixo das outras pizzarias, seus materiais sempre variavam para manter os preços, ou seja, as pizzas, por custarem R$15, possuíam uma lista de ingredientes necessários e obrigatórios, como farinha de trigo, molho de tomate, mussarela, azeitona e outras que variavam de acordo com o sabor escolhido pelo cliente, como bacon, catupiry, palmito, milho, ervilha, entre outros, e não obtinham marcas específicas, assim não mantinham um processo de qualidade de materiais. Desta forma, também com os preços baixos, o lucro da empresa era obtido através da quantidade. Sendo assim, os clientes pediam um número maior de pizzas com menor preço, elevando a demanda de produção e, em parte, sobrecarregando funcionários e seus processos. Na parte de atendimento, sempre tem 2 funcionários para fazerem o atendimento por telefone e pessoalmente, assim agilizando o processo. Porém, todas as anotações e informações dadas pelos clientes são feitas manuscritas e são levadas pessoalmente ao processo de montagem ao lado, podendo assim ocorrer falhas e erros até a entrega ao cliente. Para melhorias de atendimento, que as informações e preferências sejam detalhadas pelos clientes, assim como a forma de pagamento. Que as informações sejam devidamente apresentadas para os funcionários nos processos de montagem e entrega. Que haja um tempo médio de entrega e que esse horário de entrega seja cumprido. Para melhorias de padronização das pizzas, criar padrões específicos e respeitar na hora da montagem. Criar padrões de marcas utilizadas para a qualidade do produto. Respeitar o tempo de assar as pizzas e aumentar o pessoal quando houver um fluxo maior de demandas. Agora eu vou falar novamente sobre o VSM, só que agora eu vou falar sobre o VSM do estado futuro, ou seja, as melhorias que a gente propõe dentro ali da cadeia de produção e pedidos da pizzaria. A primeira coisa que a gente sugeriu aplicar é um Kaizen, tanto na parte de separação dos produtos, quanto na parte de atendimento. Como a Agatha falou, essa pizzaria tem uma demanda muito grande de pedidos, principalmente porque ela tem a questão da promoção. Então, nos dias de promoção, a demanda, apesar da qualidade ser inferior da pizza, é muito grande, às vezes dobra. Então, ali o atendente ele fica sobrecarregado, mesmo tendo os 2 atendentes, fica sobrecarregado. E um dos motivos também é que, como a Agatha citou pra gente, tudo é feito de maneira manuscrita. Então, eles demoram muito tempo ali para escrever, anotar, até eles conseguirem pegar aquela anotação e levar fisicamente para a parte de montagem. E é uma parte de Kaizen que a gente propõe, automatizando o processo via internet, por algum aplicativo ou software de sistema, que ele sairia direto a informação assim que finalizado o atendimento já fosse direto para a área lá da montagem, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O Kaizen na parte de separação dos pedidos também tem um problema muito grande com a falta de desorganização que a gente notou durante a semana. Então, por falta de organização ou planejamento do que vai usar durante a semana, ou falta muita coisa, às vezes falta algumas matérias-primas, né, alguns ingredientes para fazer a pizza, ou então sobra e acaba estragando por causa da validade, tem a questão de validade, então eles têm que mandar jogar fora, e também a falta de organização ali na separação também é uma coisa que a gente propõe uma melhoria a ser analisada.
Como eu falei anteriormente, então a parte da anotação do atendente para o recebimento do pedido seria eletrônico e todos os processos, passando do recebimento para a preparação, pagamento e entrega do pedido, seriam feitos por meio de Kanban eletrônico. Como isso funcionaria? Teria um software específico em que, assim que o atendente fizesse o recebimento do pedido, as informações, assim que finalizadas, fossem até a área de preparação. Nessa área de preparação poderia ter um equipamento, por exemplo, um tablet, e lá a pessoa designada vai ter o equipamento e já vai ter todas as informações de quantidade, sabor, todas as informações relacionadas ao pedido e ficariam em sequência. Então, ele só conseguiria, basicamente, pegar um outro pedido, finalizando o que está na frente. E assim que ele terminasse, ele encerraria ali dentro do equipamento e mandaria para a parte de pagamento. Seria o Kanban, né? Aqui que a gente vê aqui embaixo. Ele sairia daqui, daria baixa, e esse Kanban eletrônico apontaria lá na parte de pagamento. Então, o atendente já faria essa parte, que é rápida, né? E saindo da parte do pagamento, dando baixa também, já iria para a parte de Kanban de entrega para os motoboys. Então, ele otimizaria essa parte também, porque não ficariam tanto tempo ocioso esperando até o atendente conseguir se organizar ali para poder dispensar, porque todas as informações já vão estar ali. Pizza, o valor, para onde endereço, quem tem que levar, quanto tempo, o máximo de pedido. Então, todas as informações vão estar ali e vão otimizar o processo. Então, ali no recebimento, a gente, voltando um pouquinho, né? O tempo que a gente mais ou menos previu é de 4 minutos para atendimento, podendo variar para menos e mais, dependendo da demanda. A gente acredita que vai diminuir. Aí, mais ou menos 1 minuto, menos de 1 minuto, né? Até 30, 60 segundos para o Kanban disparar na preparação. A preparação vai demorar mais ou menos uns 25 minutos, menos, né? Uns 20 minutos. Daí, da preparação, ele vai apontar entre 30 e 60 segundos para o pagamento. O pagamento, mais ou menos também 60 segundos. E a entrega do pedido, mais ou menos 19 minutos, totalizando um tempo de produção de 41 minutos. Produção e entrega com lead time de 6 minutos. Se a gente voltar um pouquinho e comparar, o nosso tempo de produção é mais ou menos 1 hora 64 minutos, né? 1 hora e 4 minutos, com um tempo de processamento de 15 minutos. Então, é mais ou menos essas melhorias que a gente aplicaria. E os resultados obtidos com o projeto Lean. Estou fazendo um overview do nosso trabalho, como foi mencionado anteriormente. A gente fez o estudo na pizzaria, que tinha os problemas tanto na padronização da qualidade, principalmente pela sobrecarga dos pedidos, também sobrecarga no atendimento, atraso, falta de qualidade nos produtos, e as melhorias propostas foram fazer um Kaizen, tanto no atendimento para otimizar de forma eletrônica, na separação dos produtos para serem feitos de maneira mais organizada, os Kanbans eletrônicos para otimizar o processo e evitar que sejam feitos extravios, por exemplo, de comandas, porque esse é um problema que a gente viu muito recorrente, de clientes ligarem reclamando, porque o pedido dele já está mais de 1 hora esperando e não chegou. E esse não chegou, ou pode ser porque a comanda, por algum motivo, não foi para a cozinha e esqueceram de mandar, ou então porque passaram outro comando na frente dele, ou algum motivo desse tipo. Aí faríamos, né, a parte do Kanban eletrônico para otimizar esse processo e também tomaríamos providências em relação aos problemas de qualidade da preparação. E qual que é o impacto dessas melhorias Lean feitas, né?
Foi analisado que com a aplicação do Lean no comércio estudado, seja na pizzaria, seria possível otimizar o processo de preparo em até 20%, e assim haveria uma melhora significativa na redução dos processos. Caso fosse realizado, seria possível reduzir 23 minutos no acúmulo do processo final, reduzindo principalmente o tempo com lead time, que é analisado entre o fluxo gama do VSM atual e futuro. Como mostrei, né, fazendo a sua otimização, fazendo os processos de forma eletrônica, principalmente, o lead time caía de 15 minutos para 6 minutos. E os resultados desses alcançados por meio da proposta de automatização dos recursos para agilizar o atendimento, a aplicação dos Kanbans para organização processual, a fim de aplicar uma forma de resolução ao problema identificado ao decorrer do projeto, tais quais já citados, como a falta de padronização e desorganização, e também, como nós vimos anteriormente, né, a separação dos produtos também, fazendo uma padronização de como ele deve ser organizado dentro da cozinha, para facilitar ali também a execução do trabalho dos funcionários que estão na parte de preparação. Então, esse é o nosso overview, a nossa conclusão do trabalho. Espero que todos tenham entendido as melhorias propostas e como as melhorias iriam ajudar o comércio caso fossem aplicadas. Agradeço ao professor e todos os alunos e qualquer dúvida estamos à disposição. Olá, eu sou a Carla. Eu e a Nilson iremos apresentar nosso projeto do PIN 6, que é o mapeamento do fluxo de valor da lanchonete Bom Pão. O nosso projeto trata do VSM de uma lanchonete localizada no bairro do Éden, na cidade de Sorocaba, tendo como foco o processo de preparação de diferentes tipos de lanche. O processo de preparação do lanche é feito em 4 etapas. A primeira, preparação dos ingredientes. Segunda, chaparia. Terceira, a montagem do lanche. 4, embalagem. Descrição das atividades na preparação do lanche. O cliente chega à lanchonete, faz o pedido, uma comanda é preenchida. A comanda com os detalhes do pedido é direcionada ao setor de preparação. Os ingredientes necessários são separados. O chapeiro começa a preparação do lanche. Depois de sair da chapa, vai para a montagem, onde será acrescentados os ingredientes separados conforme o pedido do cliente. Após isso, o lanche será embalado e entregue no balcão. Problemas identificados: falta de padronização na preparação do lanche, atraso nos pedidos causados pela alta demanda nos horários de pico, falta de controle de reposição dos ingredientes para o preparo do lanche. VSM estado atual. Antes, eu gostaria de pontuar que a lanchonete Bom Pão é uma lanchonete de bairro, com poucos recursos. No VSM atual, a preparação dos ingredientes, que é o processo 1, leva 180 segundos para ser executado, devido a falhas na padronização dos ingredientes e a falta de controle na sua reposição, já que os ingredientes não são cortados e organizados de forma padronizada. Com isso, se tem um desperdício de tempo. Podemos observar no VSM atual que o processo da chaparia, que é o processo 2, é o mais demorado, devido à chapa ter um tamanho pequeno e não ser multifuncional, tendo que preparar um lanche de cada vez, tornando o processo demorado. Entre o processo de montagem do lanche e a embalagem, nós observamos que há um tempo de espera de 60 segundos. Com isso, o lanche pode perder sua temperatura. No processo 3 de montagem, leva 120 segundos para ser executado. E no processo 4, que é a embalagem, leva cerca de 40 segundos.
Após uma análise e diagnóstico no processo de preparação do lanche, foi possível identificar pontos de melhoria, como reduzir o tempo de ciclo das etapas do processo, padronizar os ingredientes, modernizar o processo de chaparia. Oportunidade de melhoria. No VSM Futuro, buscaremos padronizar a preparação dos ingredientes e obter um controle de reposição. Foi proposta a aquisição de uma nova chapa com dimensões maiores, mais moderna, e a união da etapa de montagem com a etapa de embalagem. Com isso, além de eliminar o tempo de espera entre um processo e outro, onde o lanche fica esperando cerca de 60 segundos, perdendo sua temperatura e sua qualidade, também diminuirá o tempo de ciclo das etapas de montagem e embalagem. Olá, aqui é a Nilda. Vou falar agora das ferramentas escolhidas do Lean para aplicar na lanchonete Bom Pão. Uma das ferramentas escolhidas foi o Kaizen 5S, que consiste na melhoria contínua. Fizemos um Kaizen 5S na lanchonete para arrumação, organização, padronização e etiquetagem dos produtos utilizados. Também aplicamos o Kanban, que permite e fornece todas as instruções de validade, quantidade para a fabricação ou deslocamento de todos os itens em um sistema puxado, ou seja, de acordo com a demanda. Também implantamos o supermercado de estoque, ou seja, o picking, que consiste na coleta das mercadorias para repor nas prateleiras os produtos que necessitam de reposição. Também aplicamos tecnologias, com a aquisição de equipamentos para otimizar o processo e melhorar a qualidade e aumentar a produção no menor tempo. Plano de ação para as oportunidades identificadas. No nosso plano de ação, implantamos o Kanban, o supermercado e as novas tecnologias. O Kanban, houve uma identificação melhor e mais adequada para auxiliar no controle e reposição dos ingredientes utilizados. Com a implantação do supermercado ou picking, a programação e o preparo dos lanches foram feitas de acordo com a necessidade para suprir a demanda da lanchonete e garantir um padrão. Com a aplicação das novas tecnologias, houve a aquisição de uma nova chapa mais moderna e com dimensões maiores para preparar diversos lanches em menos tempo, com mais qualidade e menos desperdício. No VSM, no estado futuro, pode-se notar que o tempo de espera passou de 160 segundos para 80 segundos e o tempo de ciclo de 640 segundos para 300 segundos. Resultados obtidos com o projeto Lean. Com a implantação da ferramenta Lean, o tempo de late time, ou seja, o tempo de espera, passou de 160 segundos para 80 segundos. E o tempo de ciclo do preparo dos lanches passou de 640 segundos para 300 segundos. Com a compra da chapa mais moderna e com dimensões maiores, foi possível o preparo de até 3 lanches por vez, aumentando em 200% a produção, e o atendimento passou a ser mais rápido e ágil, e os lanches passaram a ser entregues com mais qualidade e rapidez, agradando o cliente final. O resultado da implantação do Lean foi satisfatório, pois além de proporcionar uma produção maior de lanches, em um tempo melhor, fidelizando o cliente final. Concluímos que a implantação do Lean Manufacturing é um bom investimento para qualquer negócio. Obrigado.
Boa tarde. Hoje o meu grupo vai falar sobre a implementação do VSM na Soroplast, uma empresa de artefatos plásticos na cidade de Sorocaba. O grupo é composto por mim, Ana Paula, pela Manuela e pela Giovana. O nosso projeto, ele tem como intuito falar sobre a empresa Soroplast. Ela é localizada na cidade de Sorocaba, em São Paulo. Há 40 anos ela atua nesse ramo. O foco do nosso projeto é falar sobre a produção das tampinhas plásticas produzidas por meio de máquinas injetoras e máquinas pneumáticas. Nós vamos acompanhar o processo desde o recebimento de sua matéria-prima até a liberação do produto para distribuição final. Agora, eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso VSM do estado atual. O início do processo se dá pelo recebimento do material, que o material é o plástico em formato granulado. O material, ele chega uma vez por semana, onde com esse material é possível fazer 360 mil peças, ou seja, 360 mil tampinhas. O reabastecimento acontece uma vez por semana. O processo número 1, ele é a parte de injeção, né? Onde esse material ele é encaminhado para a injeção para ele começar a fabricação. O processo número 1, ele dura em torno de 90 minutos. Esse processo ocorre nos 3 turnos. Depois, esse material ele é encaminhado para o estoque, onde ele chega a ficar cerca de 1 dia e meio. Depois, ele é passado para o processo de montagem, que dura em torno de 1 hora e também gira nesses 3 turnos. Onde, depois disso, ele é encaminhado também para um estoque e ele fica 1 dia parado. Depois disso, ele vai para a terceira parte do processo, que é a etapa de inspeção dos materiais, onde depois de inspecionado, eles chegam a ficar até 10 dias armazenados, esperando para ir para o processo de expedição, onde depois disso é feita a distribuição final do produto. Olá, boa tarde. Meu nome é Giovana e eu vou falar sobre as nossas oportunidades de melhorias e o nosso plano de ação. A gente viu como uma oportunidade de melhoria algo dentro do processo contínuo, onde foi notado que havia um estoque muito grande das peças, que fazia com que atrasasse no tempo de fabricação e surgisse uma demora muito grande no processo. Então, as nossas opções de melhoria seriam a implementação de novas tecnologias e o aumento no número de máquinas para que possa produzir diferentes tipos de tampas ao mesmo tempo. O treinamento dos funcionários, como liderança para os gestores de cada setor, marketing e venda para o setor de vendas, treinamentos comportamentais e de integração para todos os funcionários, para um trabalho em equipe, um melhor trabalho em equipe e dentro de um mesmo setor, que geraria mais agilidade dentro do processo, otimizaria o tempo e geraria uma melhora nas etapas do processo de fabricação. E a gente também contaria com treinamentos na área de segurança. A redução no número do estoque, já que o nosso estoque inicial dentro do VSM era de 360 mil peças, que ficavam estocadas por 15 dias e geravam um acúmulo de material na entrada do processo, a gente buscou no VSM Futuro reduzir o número de estoque, que cairia para 72 mil peças, onde essa quantidade ficaria estocada por apenas 3 dias, até dar o início no processo. Com isso, a gente conseguiu atingir um número maior de produção comparado aos dias que as peças ficavam paradas no estoque. E a redução do tempo de inspeção das peças. No VSM atual, havia um estoque de 24 mil peças que iria para o processo de inspeção. E com isso, até elas serem todas inspecionadas, elas ficavam lá durante 1 dia, que podia haver atrasos. Caso houvesse um número reduzido de funcionários, faria com que esse número aumentasse. Então, a gente buscou diminuir o tempo para 30 minutos e esse estoque sairia da área de montagem até a área de inspeção
sendo inspecionadas 500 peças. Bom, o nosso plano de ação, ele se baseou na aplicação do sistema de estoque just-in-time, nas novas tecnologias, como novas injetoras, maior número de paleteiras para o manuseio dos produtos e o aumento no número de máquinas para que possa produzir diferentes tampas ao mesmo tempo, como eu falei no slide anterior. E na contratação de consultorias empresarial e de empresas qualificadas em treinamentos, para treinamentos específicos para cada colaborador do ramo administrativo e da produção para o melhor desempenho nas tarefas. Boa tarde. Vou falar sobre o VSM do Estado Futuro. Sobre o VSM do Estado Futuro, buscamos diminuir o estoque e diminuir o tempo que esse material ficava armazenado. Bem, no VSM do estado atual, o número de estoque inicial era de 360 mil. Reduzimos para 72 mil peças, onde ficará armazenado apenas por 3 dias. Inicialmente, esse material ficava armazenado por 15 dias. Também buscamos unir o processo de injeção e de montagem, reduzindo um tempo para 4 minutos e o tempo de ciclo para 1 hora e 30 minutos. O número de estoque que saía da injeção e montagem será de 500 peças. Antes, esse número era de 24 mil peças, que chegava a ficar estocada por até um dia. Diminuímos esse número para 500, onde ficará por apenas 30 minutos. Depois que é feita a inspeção, essas tampas que já estarão prontas ficará em estoque por 1 dia e meio e terá o número de 24 mil peças. No VSM do estado atual, esse número era de 240 mil peças armazenadas por até 10 dias antes de seguir para a expedição. Reduzimos esse número, onde irá para o estoque e em seguida para o cliente final. Conseguimos reduzir o lead time de 27 dias e meio para 4 dias e meio. Também conseguimos uma redução de tempo de 7 minutos para 6 minutos e 30. Resultados obtidos. A produção de uma tampinha ocorria a cada 1 semana. A empresa pagava aluguel para poder estocar o produto. Com isso, reduziu-se o estoque e houve uma maior rotatividade da mercadoria, o que também acabou ocasionando uma economia financeira, devido não ser mais necessário o pagamento de aluguel para a estocagem do produto. Com o treinamento, os funcionários passaram a ter um melhor desempenho na hora de desenvolver suas atividades, em uma melhora significativa, já que receberam treinamentos específicos para suas áreas. Aplicação do Just Time. Percebeu que se existe uma grande vantagem sobre a aplicação do Just Time, devido à amplitude de possibilidades de trabalhar com estoque enxuto. Próximo slide. O grupo 6 agradece. Boa tarde, somos o grupo 7 e esse é o nosso projeto de pincéis, aplicado em uma cafeteria. E eu me chamo Vanessa. Descrição do projeto. O projeto trata do serviço de atendimento em uma cafeteria. Nesse atendimento, há 3 etapas do processamento do café, onde ele é recebido já moído, armazenado e coado, e então realizada a preparação da bebida. O café é recebido já torrado e moído. Assim, será realizado apenas armazenamento no estoque. A quantidade recebida é baseada em uma previsão de demanda do dia seguinte. O processo de recebimento leva em torno de 30 minutos. Após isso, o café é guardado no estoque
e no dia seguinte ele é usado para o atendimento. Durante o atendimento, os clientes se dirigem ao atendente e fazem o pedido. Este mesmo atendente realiza a preparação do pedido. Este atendente pegará o café armazenado no estoque e parte para coar o café em uma máquina própria para este serviço. Nesta máquina, o atendente irá selecionar que tipo de bebida será feita, como, por exemplo, o cappuccino, o que leva em torno de 5 minutos. Após isso, o café está pronto para ser servido e entregue ao cliente. Este mesmo atendente fará o recebimento do pagamento e a entrega do pedido ao cliente. Boa tarde, eu me chamo Rodrigo e eu vou falar sobre o VSM do estado atual. Na nossa equipe possuímos um atendente. Ele é responsável por todo o processo, desde o recebimento do produto, da separação no estoque e na preparação do pedido do cliente em uma máquina específica para esse tipo de serviço, seja ele um cappuccino ou um café expresso. Com esse produto já sendo preparado, este mesmo atendente recebe o pagamento do cliente e, após o recebimento do pagamento, é entregue para o cliente pronto para ser consumido. Cada processo leva em torno de 300 segundos a preparação do pedido, 180 segundos o pagamento do pedido e 60 segundos a entrega do pedido. Temos então um lead time de 45 segundos e um tempo de processo total de 540 segundos. Oportunidades e melhorias. Atualmente, um único atendente realiza todo o processo de recebimento do café: armazenamento, recebimento do pedido, preparação do pedido, recebimento do pagamento e a entrega do pedido ao cliente final. Todo este processo requer muita atenção e agilidade, podendo sobrecarregar o atendente e fazer com que o mesmo cometa erros ou realize um atendimento insatisfatório. Como ponto de melhoria, será realizada a contratação de mais funcionários, que poderá realizar as atividades da preparação do pedido, assim podendo evitar erros e diminuindo o tempo de espera. No VSM do estado atual, podemos perceber que a preparação do pedido era realizada em 300 segundos, cerca de 5 minutos. Devido à falta de funcionário, o atendente ficava sobrecarregado para realizar as diversas atividades sozinho. Com isso, o VSM futuro buscará diminuir o tempo de preparo do pedido, assim como o tempo de pagamento e de entrega. Com essas melhorias, será diminuído o tempo de espera para a realização do pedido. Boa tarde, eu me chamo Mainara e vou falar um pouquinho sobre o VSM do estado futuro. Como podemos ver, nós tivemos um acréscimo de mais um funcionário, né? Então, anteriormente nós tínhamos um atendente que realizava todo o processo, desde o recebimento do produto, armazenamento no estoque, até o atendimento do cliente e a entrega do pedido final para o cliente, né? Então, com a contratação de mais funcionários, essas atividades puderam ser divididas, né? Então, o atendente, ele faz o recebimento do pedido do cliente, como a gente pode ver aqui do lado direito da tela, né? E ele também fica responsável por receber o pagamento deste cliente, né? Quando ele recebe o pedido desse cliente, ele passa para um segundo funcionário, né? Um segundo atendente, que ele vai começar a realizar a preparação deste pedido, né? Ele faz a separação do produto no estoque também, e ele entrega tudo para esse segundo funcionário, que começa a realização da preparação do produto. A preparação do produto, ele diminuiu para 200 segundos, né? O pagamento também abaixou o tempo para 60 segundos, e a entrega do produto também abaixou para 30 segundos. Então, essa preparação ela ainda é feita numa máquina específica para café, então o cliente vai
vai separar o que ele quer, vai pedir, né? E o atendente vai selecionar na máquina o tipo de café que ele quer, se é um cappuccino, se é um café expresso, e vai realizar este pedido, né? Finalizamos aí, então, com um lead time de 30 segundos e um tempo de processamento de 350 segundos. Os resultados obtidos. No lead time, nós tivemos uma redução de 45 segundos para 30 segundos. No tempo de processamento, teve uma redução de 540 segundos para 350 segundos. No atendimento, tivemos mais agilidade, menos fila e maior qualidade. Com os funcionários, nós tivemos menos erros, mais agilidade, menor tempo de preparo e menos funcionários sobrecarregados. Muito obrigada, Mainara, Rodrigo e Vanessa. Um, dois, três. Olá, professor Gustavo. Meu nome é Gabriel Ferraz de Oliveira. Eu estou aqui com o Nicolas de Freitas e com o Deverson Sati, e nós fazemos parte do grupo de PIN 6. Nós vamos apresentar sobre o VSM de montadora de impressoras inkjet. Agora eu vou falar sobre o nosso índice. O nosso índice ele é dividido em vários tópicos. Entre eles estão o que é VSM, descrição do projeto, VSM do estado atual, oportunidades de melhoria, plano de ação, VSM do estado futuro e resultados. Vou falar também agora sobre o VSM, vou dar uma explicada. O que é VSM? VSM é a sigla em inglês de mapeamento do fluxo de valor. Basicamente, trata-se de um método de fluxograma para ilustrar, analisar e melhorar os passos necessários para entregar um produto ou serviço. Fundamental na metodologia enxuta, ou Lean, que vamos conhecer melhor adiante. O VSM é a ferramenta empregada na análise do fluxo das etapas e informações do processo, desde o início da criação até a entrega ao cliente. Agora eu vou falar sobre a descrição do nosso trabalho. Nós, o grupo, elaboramos um mapeamento VSM em uma montadora de impressoras inkjet, ressaltando o seguinte passo: montagem da carcaça, componentes internos, prensa do vidro e, por fim, o empacotamento dos produtos, que tem como cliente final estabelecimentos, distribuidoras e pessoas físicas. Eu sou o Deverson e eu vou falar um pouco sobre o VSM do estado atual. Nós temos como início os clientes. Eles são os varejos que comercializam eletrodomésticos, onde as montadoras planejam sua produção de acordo com a demanda do cliente. Neste caso, é realizado um planejamento semanal de entrega de componentes para a montagem das impressoras, sendo eles vidros, componentes eletrônicos, carcaças ou até mesmo componentes internos. Hoje eles demandam de um estoque de 600 peças. E percebemos que, na linha do tempo, a prensa de vidro é onde tem uma maior demanda de tempo de 21 minutos. Nós percebemos também um lead de 53,8 minutos. Nós buscamos neste mapa do estado atual diminuir o tempo de produção e aumentar o número de peças. Em oportunidades de melhoria, na fluidez do processo, atualmente a linha de produção funciona a partir de mini pallets que são transportados de forma manual de etapa a etapa. Nesse caso, pensamos que podemos inserir uma esteira na linha de produção, para que possamos reduzir o tempo de transporte de cada etapa do processo, diminuindo para no máximo 1 minuto no total. Na agilidade do empacotamento, atualmente o pallet passa por um processo de 8 voltas no stretch. Porém, achamos que podemos enviar da mesma maneira e com apenas 5 voltas do stretch, assim diminuindo o tempo de empacotamento, mesmo que o resultado seja mínimo. Na adaptação de prensa de vidros,
Podemos observar na imagem de nosso VSM, no estado atual, a prensa do vidro da impressora é a etapa que demanda maior quantidade de tempo. E normalmente, essa etapa é ocupada pelos gargalos na linha de produção. Nesse caso, pensamos em implementar uma segunda prensa de vidros, para que o processo flua da melhor forma, diminuindo assim o tempo pela metade. No plano de ação, fluidez do processo, nós pensamos em fazer um remanejo na linha de produção, inserindo assim as esteiras, nas quais teriam um certo custo, mas que em longo prazo seria viável. Na agilidade do empacotamento, nós montaríamos um treinamento para ensinar o novo padrão de qualidade de stretch de pallets com os produtos empacotados. Na adaptação da prensa de vidros, o maior dos investimentos, teríamos que comprar uma nova prensa de vidros. Porém, diferente do primeiro plano de ação, este terá uma adaptação viável em curto prazo. Olá, eu sou o Nicolas. Eu vou apresentar um pouco para a gente o VSM do estado futuro. Vamos lá. Como podemos observar, esse VSM do estado futuro já tem algumas diferenças do VSM do estado atual. Já de cara a gente vê que o tempo do lean time foi diminuído, o tempo da prensa de vidro foi cortado pela metade, o tempo do empacotamento diminuiu 1 minuto e a quantidade de peças aumentou. Então vamos aos resultados. No primeiro resultado, que se trata do plano de ação fluidez dos processos, este foi o maior resultado obtido. Conseguimos diminuir um tempo de 2 minutos e 57 segundos para exatos 1 minuto de transporte dos mini pallets para as etapas seguintes. Aí o resultado da agilidade no empacotamento foi um pouco menor. Conseguimos diminuir o tempo de empacotamento em apenas 1 minuto, mas foi significativo. O resultado obtido no plano de ação, adaptação da prensa de vidro, foi que, assim como calculado, inserindo uma segunda prensa, obtivemos o resultado do tempo de etapa reduzido pela metade, que era o nosso foco. Agora, numa análise geral do processo, podemos ver que tivemos um aumento de produtividade em 11,33%, o que ocasionou em mais 68 peças no VSM do estado futuro em comparação ao VSM do estado atual. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que assistiram.